Pessoal, já há alguns dias eu venho comentando com vocês a questão do arroz que o Lula pretende importar, das críticas que economista e setores do mercado vêm fazendo a essa medida populista do governo Lula. Ontem a oposição teve uma vitória. Vitória essa que durou pouco, mas teve uma vitória. Entraram com uma ação popular, falando que o governo Lula está fazendo dumping. O que é o dumping? Dumping é você baixar os preços para destruir um mercado. Ou seja, o governo Lula ia acabar, ou pode acabar, com o mercado de arroz no Brasil se ele continuar com essa medida. É o que argumenta o Partido Novo. Ontem eles obtiveram uma liminar. Depois do juiz dar um prazo para o governo Lula responder, o juiz deu uma liminar impedindo o governo Lula de fazer importação de arroz. E a Advocacia Geral falou que ia recorrer. Olha só, o Marcel Van Hatten aqui comemorando a decisão da Justiça. Resultado do leilão, da Justiça, da nossa ação popular, suspenso o leilão do arroz eleitoral, arroz Tia Janja, como a gente está chamando. O absurdo que o governo federal estava fazendo, querendo comprar arroz do estrangeiro, quando o Rio Grande do Sul tem arroz que chega. A nossa ação popular, o deputado Lupion acabou de falar aqui na tribuna, a nossa ação popular foi protocolada pelos deputados Lucas Redec, Felipe Camusato e eu, e teve amplo apoio aqui na Câmara dos Deputados. Resultado do... Então, pessoal, foi isso. Eles entraram com a liminar, foi um grupo de trabalho que entrou com esse pedido liminar e o juiz da primeira instância da Vara Federal deu essa decisão liminar, impedindo que o governo comprasse aí o arroz. E aí eles apelidaram, né, o arroz como uma forma até lúdica de arroz Tia Janja, para cutucar o governo Lula e falar que é uma medida populista. O que de fato é. Eu, como mestre em negócios internacionais, eu sei quanto isso afeta a economia, a questão da economia interna do país. Uma situação como essa de importar arroz, sendo que o mercado não está desabastecido. Principais associações de arroz no mercado falam, não está desabastecido. E mesmo assim, o governo Lula pretende fazer essa medida. É uma medida populista, e a gente sabe disso. Mas, como a gente já imaginava, isso aqui não pegou ninguém de surpresa, o tribunal derrubou a liminar e voltou a permitir que o governo Lula importe arroz. Acreditava que isso ia acontecer com certeza no STF. No tribunal, também a chance de acontecer é grande, né? Afinal, desembargadores aí têm o poder de reverter as decisões dos juízes de primeira instância. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região suspendeu o liminar do juiz federal Bruno Rich, da 4ª Vara Federal de Porto Alegre, que tinha suspendido o leilão para a compra de arroz importado. Com isso, o governo Lula, por meio da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, pode seguir o procedimento para garantir a compra. Então, vitória do governo na justiça, não pegou ninguém de surpresa, a gente já imaginava que isso podia acontecer, né? Então, assim, comemoração da oposição, infelizmente, durou pouco. E aí, vamos torcer, mas eu estou torcendo muito para estar errado e para a maioria dos economistas que eu consultei, que eu conversei, vídeos que eu vi, do Viegas, entre vários outros, todos dizendo na mesma linha de raciocínio que eu tenho. Vai inflacionar o preço do arroz, vai desestimular produtores a continuar produzindo arroz no Brasil e o maior impactado vai ser o mais pobre. Pelo menos essa é a visão que eu tenho. Vamos lá. Saindo do arroz, agora vamos para as blusinhas, né? Ontem teve mais uma reviravolta, né? E o governo saiu beneficiado com isso. Ok. O Rodrigo Cunha, que é o senador responsável pelo relatório, ele disse que não ia colocar a taxação das blusinhas. Foi uma articulação conjunta da oposição e das bancadas, né? Que estão alinhadas contra o governo Lula. O que aconteceu foi o seguinte: querem taxar as blusas. Só que a pressão não é do governo Lula. O governo Lula quer porque ele quer mais dinheiro. Estou falando em imposto, taxar mais, cobrar das compras dos mais pobres. É o que o governo quer. Aí ele juntou o útil ao agradável. E aí o governo conseguiu reverter a situação. Mesmo contra o relator que falou, não vou votar a blusinha,
fizeram um destaque do governo. Deixa claro, Felipe Neto, o destaque foi do governo, tá? Pedindo o retorno da taxação das blusinhas, conseguiu rever essa situação. Mas por que eu tô falando? Não foi o governo Lula, tá? É a pressão dos varejistas. Taxar a blusinha é o primeiro passo para a igualdade tributária, diz a ABIT. O diretor da ABIT, Associação Brasileira de Indústria Têxtil e de Confecção, Fernando Pimentel, disse ao Poder 360 nesta quarta-feira que a medida que estabelece imposto de 20% sobre as compras internacionais de até $50 é necessária, mas ainda insuficiente para estabelecer igualdade concorrencial, tributária e regulatória. Ou seja, vai vir mais imposto ainda. Então já foi aprovado, vai para a mão do Lula e o Lula vai sancionar. É uma situação que chama atenção porque foi contra o relator, tá? Matéria da Revista Oeste, contrariando o relator, Senado aprova a taxação das blusinhas. Ou seja, mesmo o relator falando não quero, e o pior, o Rodrigo Pacheco queria tanto a aplicação disso que articulou com o governo e fez votação simbólica, tá? Simbólica. O Senado aprovou nessa quarta a taxação das compras internacionais de $50 com alíquota de 20%. Quando fala que é simbólica, você não tem a votação nominal, não tem quem coloca digital lá e fala eu quero ou não quero, não. Quem aprova, permaneça calado. Todo mundo calado, pronto, tá aprovado. É esse sentido. Tanto que pro Lira aprovar, ele levou 15 segundos, tá? Não deu tempo nem do pessoal gritar, né? E aí, reitero aqui pro Felipe Neto comentar sobre o caso. Esse vídeo eu quero assistir. Com o apoio do governo Lula, Senado aprova a taxação para compras internacionais. E aí, pessoal, é o Bolsonaro que taxou você? Foi o Bolsonaro que taxou você? Ou foi o governo Lula? Pois é, foi o governo Lula, mas o fez por quê? Porque não era só o governo Lula que queria. Ele juntou o útil ao agradável. O governo Lula não tem força para aprovar mais nada. Só aprovou porque os setores varejistas pressionaram os senadores para aprovar essa situação. E o que mais chamou a atenção está sendo o alvo de críticas. A própria Fernanda Loubeck falou que parecia um militante do PSOL defendendo mais taxação, né? Foi o senador Jorge Seife. Olha só, matéria do jornal Razão. Senado aprova a taxação de compras internacionais de até $50. Aos berros, Jorge Seife, de Santa Catarina, defendeu o imposto. O senador Jorge Seife, representante de Santa Catarina, defendeu e comemorou a aprovação da taxa de importação sobre compras de até $50. Imposto esse que é paga o nosso salário. Então, ele falou, ó, esse imposto paga o nosso salário, tem imposto sim, vocês estão brigando contra imposto, não consigo acreditar que tem deputado, senador falando isso. E aí, depois dessa situação, veio o Cleitinho, né, senador Cleitinho de Minas Gerais, indignado, falando, olha, eu não consigo entender como é que eles aprovaram uma patifaria dessa. Porque em vez de trabalhar para reduzir a carga tributária, para o governo gastar menos, para a gente ter mais tranquilidade, para as pessoas comprarem mais, o que eles estão fazendo é enfiando mais imposto para deixar todo mundo caro, todo mundo pobre. É o nítido pensamento comum aí, né? Ou seja, é insano você pensar que sem medidas para reduzir a carga tributária, para você dar igualdade, vão aumentar a carga do que a gente importa. Não faz sentido. A gente tem que deixar o nosso mercado competitivo para que nós sejamos os indivíduos que vão estar exportando blusinhas para a Europa, para os outros países, porque nós vamos ter competitividade. Mas não é isso. Eles pensam o contrário, né? Não, vamos deixar tudo caro, que aí nenhum brasileiro vai poder comprar. Ou compra aqui caro, né, o custo Brasil, ou compra aqui caro ou não compra nada. É simples assim. Então, vergonhoso, né, esse posicionamento aí, vergonhoso esse ponto de vista. Eu sou totalmente contra, eu rechaço esse posicionamento 100%, tá? Eu não concordo, tá? Vamos lá. Última matéria que eu quero tratar com vocês nesse bloco ainda da hora do almoço é essa matéria sobre o PL da anistia. Isso aqui me chamou muita atenção. Relator do PL da anistia diz que Bolsonaro pediu para não ser incluído. Pessoal, olha só que interessante isso aqui. Escolhido como novo relator da Câmara do projeto que busca anistiar os presos pelos atos do 8 de janeiro, atos golpistas, como eles escrevem aqui, né? Mas na minha visão isso é uma insanidade.
afirmou à coluna que não pretende incluir Jair Bolsonaro como um dos beneficiários da proposta. Em entrevista à coluna, Igor Gadelha Valadares disse que, a pedido do próprio ex-presidente, deixará explícito no texto do projeto que Bolsonaro não será beneficiado com a possível aprovação do texto. A exclusão seria uma forma de tentar despolitizar ao máximo o tema. Tá? Vamos lá. O que aconteceu? O próprio Bolsonaro chegou e falou: eu não quero fazer parte desse PL da anistia aí. Essa anistia vai ter que figurar para o 8 de janeiro. Uma ala entendeu como uma atitude nobre do Bolsonaro. Tá? Olha, isso é bom, porque a preocupação hoje são com os presos do 8 de janeiro. E aí, colocar o Bolsonaro nessa aqui politiza a situação e acaba atrapalhando a situação dos presos do 8 de janeiro, que, na minha visão, é absurdo. Foi um julgamento fora da sua competência do Tribunal Eleitoral, Supremo Tribunal Federal, com um juiz que não poderia julgar o caso. Tá? Então, na minha visão, o senhor ministro Alexandre de Moraes, de forma alguma, poderia julgar o caso, porque ele se autodeclarou vítima no caso também. Então, assim, é uma série de atropelos, a criação da figura do crime multitudinário. Para mim, isso é uma teratológica, uma aberração jurídica. Eu discordo em número, gênero e grau do posicionamento do STF, então acho que as pessoas do 8 de janeiro devem responder pelo que cometeram, depredação. Da mesma forma da turma aí, da esquerda, que acabou de fazer isso na LEP. Na mesma forma, na mesma proporcionalidade. Então, assim, eu sou contrário ao posicionamento do STF e acho que o Bolsonaro mandou bem demais em falar, me tira disso aí, eu não quero ser incluído nisso aí. Por quê? Porque vai politizar. Sendo politizado, ainda mais do que já vai ser, né? Mas sendo politizado com o Bolsonaro lá dentro, a chance de não passar é muito maior. Então, é bola dentro, tá? Segunda análise feita. Além da questão de travar o projeto se colocar o Bolsonaro lá dentro, tem outra questão também. O Bolsonaro, se incluir dentro desse projeto, ele está batendo de frente direto com o Lira. Por quê? Porque o Bolsonaro, e a gente sabe que o PL tem um acordo direto com o Arthur Lira para apoiar o candidato, o eventual candidato, à eleição para presidente da Câmara, que o Arthur Lira vai indicar, assim como o Davi Alcolumbre no Senado também. Então, em troca desse apoio, aí sim vão colocar um PL e uma anistia ao Bolsonaro. A aposta é essa, que seriam coisas diferentes. Se o Bolsonaro já entra aqui sem tratar do acordo com o Lira, ele já está quebrando o acordo, ele atrapalha a votação desse aqui, né? Então há a possibilidade de vir depois uma anistia direto do Congresso só para o Bolsonaro, com um acordo com o Lira e o Pacheco. Tá? E aí é uma situação bem mais complexa, bem mais complicada, mas a gente vai falar disso num outro assunto. E aí? Seu posicionamento. Bolsonaro tinha que estar nesse PL da anistia e travar para todo mundo, politizar o negócio ainda mais e deixar mais difícil, ou na sua visão, Bolsonaro agiu certo ao falar aqui para o deputado Valadares, né, que não deveria colocar o nome dele. Eu, na minha visão, Bolsonaro está certíssimo, não deveria ser incluído aqui dentro. Tá? Acho que ele acertou aqui nessa aqui. Essa é a minha análise política do caso. Fechado? É isso, pessoal. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para sua família, que nunca falte o pão de cada dia e nem um arroz na sua mesa. E que o arroz não fique caro ao ponto da gente ter que importar tudo, porque os produtores estão deixando de produzir porque se torna insustentável, né? Então, vamos torcer que nunca falte o arroz na sua mesa também, tá certo? Grande abraço, fica com Deus, vejo vocês no próximo editorial.